Com alegria encontramos-nos novamente, diretamente no estúdio da TV Primeira, TV São José, para o nosso costumeiro programa Mensagem de Vida, Otimismo e Esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E, com a graça de Deus, com as luzes do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Esse Cristo Jesus que deu a vida por nosso amor, mas como ele vinha sempre durante os seus encontros, as suas mensagens, sempre acentuando: passarei por todo o sofrimento, as torturas, os suplícios, a flagelação, a coroação de espinhos, a crucifixão, a morte no alto da cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então, especialmente, comprovou na ressurreição que ele realmente é o Filho de Deus. Ali comprovou esta grande realidade. E que alegria podermos ter vivido e acompanhado a quaresma deste ano, como em outros anos, este ano 2023, ou seja, os 40 dias de renovação espiritual, acompanhando os sofrimentos de Cristo Jesus e voltando-nos um pouco mais durante os dias da quaresma para dentro de nós mesmos, para os verdadeiros valores da vida, aqueles valores que contam pontos para a nossa eternidade, e uma eternidade feliz. E isso porque acompanhamos e participamos, sem dúvida nenhuma, na nossa paróquia das Santas Missas e das celebrações litúrgicas, ou por meio, quem não pôde ir na sua igreja, na sua paróquia, participando por meio de uma das TVs, são diversas as TVs no Brasil, que transmitem diariamente as Santas Missas, as celebrações, as bênçãos, e também durante a Semana Santa, especialmente na quinta, sexta, sábado e domingo da Páscoa, transmitiram para todo o Brasil, para as pessoas poderem acompanhar. Então, todos, por certo, acompanharam, aqueles que não puderam ir na igreja, essas belíssimas cerimônias que vão nos enriquecendo cada vez mais. E no domingo da Páscoa, da ressurreição, onde se realizam nesses 4 dias os grandes mistérios da vida, dos sofrimentos, da crucifixão, morte e a sepultura, e especialmente a ressurreição de Cristo Jesus, que trouxe a redenção, a salvação objetiva para todos e cada um de nós. O que quer dizer a redenção objetiva? A possibilidade, Jesus pela morte, de abrir para todos nós a possibilidade de adentrarmos no reino dos céus, que pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais estava, por assim dizer, fechado. Agora, a redenção subjetiva dependerá do esforço e da graça de Deus.
em favor de todos e cada um de nós. A graça de Deus nos garante o próprio Cristo Jesus. Nunca nos faltará. Agora dependerá da nossa parte, a nossa participação, especialmente seguindo os mandamentos de Deus e a mensagem de Cristo Jesus, que se sintetizam no amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Então, isso é muito importante. E assim procederam os santos e santas, e por isso se encontram felizes na eternidade. E os nossos santos, quem são? Não somente os que foram canonizados pela Igreja, mas quantos parentes nossos, antepassados nossos, bisavós, tataravós, quantos de nós que nesse momento estão em sintonia conosco, nesse momento de reflexão, de oração, de comunicação, e que parentes nossos que estão felizes na eternidade, aguardando-nos também um dia, nós nos encontraremos com todos estes santos e santas. Assim, por exemplo, hoje nós celebramos os santos, Santo Stanislau, Santa Gema Galgani, Isaac, Agérico, Aido, Filipe e Antipas. Então, e hoje, terça-feira, rezemos aquela oração tão bonita que desde pequeno nós aprendemos e que vai sempre, que Deus, no dia do nosso batismo, nos deu de presente, que é o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. E especialmente o anjo da guarda quer sempre que nós andemos pelo caminho do bem, o caminho da salvação. E eu já tive ocasião de, na semana passada, almejar uma feliz e uma santa Páscoa do Cristo ressuscitado para todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Mas quem, por exemplo, não pôde estar presente na semana passada, na terça ou quinta-feira, transmito agora também. E este programa, além de trazer oração, mensagem, também traz notícias de um falecimento, outro, de uma pessoa enferma. E hoje eu também trago uma notícia do meu irmão. Muitos que estão já bem de idade, mas que conheceram o meu irmão, Padre Albano José Keller, que se encontra desde sexta-feira à noite no hospital de Nossa Senhora de Azambuja Brusque, e na UTI. Ontem à noite, o doutor Tiago deu a notícia para o diretor-presidente do hospital de Azambuja, que meu irmão se encontra sob o olhar, sob a proteção de Deus. A vida dele, nós, o arcebispo, ainda agora, antes de vir para o programa, falando com Dom Wilson, colocamos já no sábado nas mãos de Deus. Deus, mas também, veja só, Deus foi maravilhoso para o meu irmão. Se ele vivesse agora, até dia 2 de setembro, ele faria, Padre Albano, faria 99 anos.
e sempre ativo, sempre trabalhando. Ele trabalhou, por exemplo, como padre, como pároco em Biguaçu. Ele foi ordenado padre na Catedral Metropolitana no dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina, juntamente mais 4 sacerdotes que já partiram desta vida há muitos anos, entre eles o Monsenhor Agostinho Stelling. E ele, então, por certo, poderá partir, e ele mesmo, ainda 3, 4 dias, dizendo: eu gostaria de partir dessa vida para a eternidade. Então, nosso agradecimento profundo, mas como eu disse, muitos o conheceram, que talvez a pessoa de mais de idade. Ele foi diretor, aliás, ele trabalhou em Biguaçu como padre, e também São João Batista, Canelinha, Penha, lá na Armação, na região de Itajaí, pároco também São Pedro de Alcântara, 2 vezes, também 2 vezes Antônio Carlos, e também como professor de matemática e de francês no seminário de Azambuja, onde também durante uns 14 anos ele foi diretor-presidente do Hospital de Azambuja Brusque, onde ele se encontra agora internado. E a nossa vida é assim. Vamos vivendo, Deus é que é o dono da nossa vida, e o nosso destino, a nossa mansão é a eternidade. E todos nós lutamos para chegarmos lá um dia. E nós agradeço aqui publicamente pela bondade de Deus de conceder tantos anos de vida ao meu irmão, Padre Albano José Keller. Ele vindo a falecer, o velório, por certo, vai ser ali no cemitério de Azambuja Brusque, onde haverá também a celebração eucarística e a encomendação, e também vai ser sepultado ali no cemitério de Azambuja Brusque, onde tem já diversos sacerdotes ali enterrados. Tem uma região especial de sacerdotes. E veja bem a segunda leitura da Páscoa, por exemplo. Que leitura maravilhosa! Se nós olharmos, abrirmos a Bíblia Sagrada, Colossenses, São Paulo apóstolo, iluminado, inspirado pelo Divino Espírito Santo. Então, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e seguintes. Veja a palavra que vem ao nosso encontro, onde diz: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes, as virtudes, e não as coisas da terra, as coisas terrestres, porque estáis mortos para o pecado e para os vícios, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer nos finais dos tempos, sobre as nuvens do céu,
conforme lemos em Mateus capítulo 25, veja só, quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória eterna. Veja só, no final dos tempos, quando Cristo então aparecer sobre as nuvens com todo o poder e majestade, conforme você poderá ler em São Mateus, capítulo 25, você também, eu também quero aparecer juntamente com Cristo Jesus naquele momento. E continua a palavra de Cristo: mortificai, pois, os vossos membros. E vem então, no que tem, naquilo que não segue as coisas terrenas, assim as coisas terrenas que são a devassidão, a impureza, as paixões desordenadas, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: a ira, a animosidade, a maledicência, a maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do homem novo, homem da graça, homem de Deus. Então vejam só, no dia da Páscoa, segundo a leitura, assim como Cristo ressuscitou, também todos nós, um dia, ressuscitaremos para a vida de eternidade. Então procuremos sempre e vivermos, especialmente o que nos pediram as celebrações de quinta, sexta, sábado e domingo, vivendo na amizade e na graça de Deus. Na quinta-feira de manhã, aliás, nos 4 dias, nós revivemos e participamos dos grandes mistérios da redenção de Cristo Jesus, pelos quais Cristo Jesus, inocente, deu a sua vida no alto da cruz por nosso amor, trazendo-nos, então, a redenção objetiva, ao passo que a redenção subjetiva dependerá de cada um de nós, ou seja, observando os mandamentos de Deus e, igualmente, seguindo a mensagem de Cristo, cuja síntese é amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Na quinta-feira de manhã passada, em todas as catedrais de manhã, o Papa em Roma e todos os bispos e arcebispos, cada um na sua catedral, e os sacerdotes, os mais de 500.000 sacerdotes, concelebrando a Santa Missa, com os mais de 5.000 bispos pelo mundo afora, nas suas catedrais, especialmente, então, rezando, e quinta-feira de manhã, na quinta-feira santa, de modo geral, de manhã, nas catedrais, somente os bispos e o Papa em Roma celebraram a Sagrada Eucaristia e os sacerdotes
concelebrando juntamente com o bispo da sua diocese. Quando então, de manhã, em todas as catedrais, o Papa, os bispos, abençoando e consagrando os 3 santos óleos do batismo, da confirmação ou crisma e da unção dos enfermos. Óleos estes que serão usados no decorrer de todo o ano na administração dos sacramentos. E no entardecer de quinta-feira santa, então, cada sacerdote, o mesmo bispo, em sua diocese, o padre em sua paróquia, então, celebraram e renovaram a Santa Missa da Santa Ceia, como Cristo Jesus, o sumo eterno sacerdote, o realizou no cenáculo em Jerusalém há 1990 anos, na qual Santa Missa Cristo instituiu os 2 grandes sacramentos da Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, e o sacramento do sacerdócio católico. Então, os sacerdotes judeus, lá no Templo de Jerusalém, não são os mesmos. Nosso sacerdócio foi instituído por Cristo Jesus na quinta-feira, quando ele, o sumo eterno sacerdote, na quinta-feira santa, instituiu este sacramento do sacerdócio católico. E o Cristo Jesus, ao término da Santa Missa, a primeira e a única Santa Missa, veja o que é que Jesus disse: o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. E desde então, passaram-se os anos, os séculos, o Papa, os bispos e os mais de 500.000 presbíteros, padres, espalhados pelo mundo, obedientes à palavra de Cristo, sumo eterno sacerdote, ao celebrar a Santa Missa na consagração, momento principal da Santa Missa. Então, na consagração, nós sempre fazemos os mesmos gestos, dizemos as mesmas palavras que o Cristo Jesus disse e realizou quando ele celebrou a Santa Missa. E nós obedecemos as palavras de Cristo que disse: o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. E então, o que muda é a língua, o dialeto, o idioma, mas os gestos, as palavras, e nós sabemos que a missa é celebrada pelo mundo em mais de 5.500 línguas e dialetos, inclusive lá no meio dos índios, onde existem padres missionários que entendem, que falam também os dialetos. Os índios no Brasil, pelo que eu sei, escutei um tempo atrás numa rádio, são mais ou menos 256 línguas, dialetos, onde os índios de todo o Brasil se entendem. E a Santa Missa, então, é celebrada ali em cada região por padres que falam essa língua. Então, também na Santa Missa é celebrada a Santa Missa. E os apóstolos sempre usam e usaram as palavras também de Cristo Jesus. E já no dia da própria ressurreição, os apóstolos, no entardecer, juntamente com Nossa Senhora e mais outros devotos,
ali celebrar a Santa Missa, quando Cristo Jesus apareceu e por 2 vezes disse: a paz esteja convosco. Assim que cada um de nós procuremos sempre seguir a mensagem de Cristo Jesus. E sem dúvida nenhuma, vamos nos enriquecendo espiritualmente. E o melhor modo de nós nos enriquecermos é participar da oração, das orações, que é a Santa Missa. Nós aqui na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, aqui de Coqueiros, temos sempre quinta-feira, às 19 horas, a Santa Missa. Veja bem, nas quartas-feiras, missas 4 horas, a missa da saúde, com uma boa participação, igualmente em louvor a Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça. Nós sabemos que a Nossa Senhora da Cabeça, muitas graças e bênçãos, ela, Nossa Senhora da Cabeça, que vem ao nosso encontro, ela que é a protetora da nossa cabeça e vem sempre favorecendo-nos a cada um de nós, e ela quer o nosso bem. E também são diversos os telespectadoras e telespectadores que sempre estão em sintonia conosco, entre eles Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, e Paulo César e Otília Heidescheid, Valmor Antenor, Dionísio e Linair, e o diácono José Coelho, Maílde Isaura de Farias, Israel Pires da Silveira, Isaura Correa Rocha, Márcio Mesquita Páscoa, Maria Terezinha Rachadel, Arno José Mosiman, Nelly Klasen, Salete Coelho, Josete Wilton, Adilson e Marlete, Amorim da Silva, Antônio Soares. Então agora, terminando esse programa, nós vamos abençoar a água que você depois tomará com muita fé, com muita devoção. E saúde, alegria, paz, otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde. E a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas meio tristes, meio desanimadas e enfermas, a nossa oração e a bênção de Deus, e especialmente a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser, e tome com fé esta água.